gente, eu me chamo Mayara, mas muitas pessoas também me chamam de Marara. E eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência do confinamento nessa quarentena do coronavírus. Eu sou a Paula Monique, eu moro no Brasil, no estado do Pará, cidade de Castanhal, eu sou amazônida. Sou Luiz Novaes, estudante de Psicologia, membro do Núcleo São Paulo da Abrapso, Associação Brasileira de Psicologia Social. Também faço parte da Frente Povo Sem Medo de Guarulhos. Sou morador da cidade de Guarulhos, do estado de São Paulo. Meu nome é Isis, eu moro em Belém do Pará, né? Brasil. Sou Guito Marajó, moro em Breves, Pará, Brasil. Meu nome é Maria Araújo, eu sou de São Luís do Maranhão, mas moro em Belém do Pará há mais de 10 anos. Meu nome é Luana Marajó, eu sou de Belém do Pará, atualmente moro em Santa Catarina e eu falo do Brasil. Falar sobre confinamento é uma coisa que se tornou rotina para todo mundo, né? Como está sendo isso para todo mundo. Mas eu acho que o confinamento é exatamente isso. Eu demorei tanto tempo para gravar esse vídeo porque eu não sei, mas o tempo, o espaço, a hora, os dias vão passando e parece que tu não consegue mais perceber, né? Falei assim, não, eu vou me arrumar para fazer um vídeo, mas eu tô assim todo esse tempo. Assim, falando um pouquinho da questão do isolamento aqui na minha cidade, aqui no meu estado, tem sido tudo bastante frustrante, porque as pessoas não estão seguindo, os índices só aumentam e tem bastante gente morrendo, assim. A doença já chegou, já se aproximou em pessoas que eu conheço, então tem sido cada vez mais difícil de lidar com isso tudo. Minhas primeiras impressões sobre o distanciamento social, eu não levei muito a sério a questão da quarentena, mas com o tempo eu fui percebendo a gravidade da situação e fui me controlando mais, a questão da ansiedade de ficar em casa. Eu, logo no início do confinamento, estava com uma viagem marcada para a França, por motivos de estudo. E quando eu cheguei aqui, logo em seguida foi decretado o confinamento e a gente entrou em quarentena. Eu tô numa cidade que se chama Bourges, que é no centro da França, onde o vírus não tocou ainda muitas pessoas, muita população. E viver confinado é complicado, porque, parece que a gente vive numa bolha, literalmente, né? Tá acontecendo um monte de coisa, a gente não sabe como tá a realidade lá fora, pelo menos aqui em Belém a saúde anda muito complicada, né? Os casos têm aumentando cada vez mais e a gente não tem como, né? Os hospitais não tem como abarcar, né? A quantidade de pessoas e, em contraste com essa realidade lá fora, a gente vive num mundo basicamente da internet, né, agora, com memes e tudo mais, e filme, né, tentando sobreviver mentalmente a essa quarentena, fora as preocupações que, por exemplo, afetam a maioria da população, que é a preocupação econômica, não a economia vai quebrar e tal, como os grandes empresários, mas a questão dos auxílios, a questão de dívidas, aluguel e tudo mais, então eu acho muito difícil alguém que não tenha surtado nessa quarentena, né? De modo geral, eu vejo que eu não tenho mais tempo a perder. Pandemia, para mim, é correr contra o tempo. Ela me deu um choque de realidade de que a vida passa muito rápido. Que eu não posso deixar os meus sonhos para amanhã. Não tenho tempo a perder. E o desafio para mim foi como é que eu vou realizar os meus sonhos estando em 4 paredes, não podendo sair de casa. Então eu decidi usar a tecnologia para poder impactar o máximo de vidas que eu consigo, ouvir o máximo de pessoas que eu puder e de alguma forma causar alguma transformação. Tenho vivenciado essa quarentena de uma forma bem difícil, principalmente por ser morador da periferia, ser pobre e ver o quanto a periferia, a região que eu moro, não estar aderindo à quarentena, não estarem acreditando na problemática que é
essa questão da pandemia, o quanto isso afeta a gente, o quanto isso está matando as pessoas, e isso tem gerado muitas angústias, muitas incertezas, e é muito difícil de se lidar com isso, gerando muitas crises de ansiedade, em algumas outras pessoas muitas crises de depressão, algumas outras pessoas aí desenvolvendo toque, outras pessoas aí desenvolvendo uma síndrome do pânico. Então, diante disso também penso que vai aumentar drasticamente as doenças de saúde mental nas pessoas. Eu tive uma perda, minha madrinha faleceu na Belardo Santos e deixou a filha sozinha, porque o marido dela também faleceu. E com isso eu pude perceber, porque eu que levei ela para o hospital e fiquei lá até ela conseguir um leito. Foi a situação de guerra, um cenário de guerra no hospital, as pessoas morrendo a rodo. Eu não posso dizer que a culpa, jamais, que são dos médicos e dos enfermeiros que estão lá arriscando também a própria vida, mas eu digo que a culpa sempre vai ser de quem está no poder e também de quem elegeu essas pessoas. E fora assim, hoje foi o primeiro dia de lockdown aqui, só que as pessoas não seguiram. O que eu mais vejo quando eu entro em rede social é sobre aglomeração, então eu tenho até tentado me esforçar de evitar, embora às vezes essa seja a única coisa que tem para fazer, rede social, porque é adoecedor. A gente só entra e só vê coisas ruins, pessoas desrespeitosas, pessoas que não estão nem aí, não se preocupam com a sua saúde, mas que, porventura, né, podem acabar, ou seus familiares mesmo, infelizmente, adoecendo. Eu concordo com o isolamento e distanciamento. A nossa cidade, a minha cidade Breves, ela tem 100 mil habitantes e nós temos mais de 150 casos confirmados em 21 dias, mais de 27 óbitos, porque eu estou lhe falando os números de ontem. Hoje, dia 8, ficou de inaugurar o Hospital de Campanha, com 60 leitos do governo do estado, para o Marajó todo. São vários municípios. E quero te dizer como é que vai ficar 60 leitos se só a minha cidade tem 150 casos, tem um monte de cidades ao redor que vão vir para cá. E pelo menos aqui na realidade do Brasil e tudo mais, onde as políticas públicas e governamentais estão sendo extremamente ausentes, né? Vamos falar do nosso presidente. A quarentena, ela é preocupante. E com muito tempo, né? Como diz aquele grande ditado, mente vai ser a oficina do diabo, mas é porque a gente tem muito tempo para pensar, né? No que está acontecendo. E fora a doença em si, né? A gente vê os nossos amigos e tudo mais serem atingidos pela doença, é realmente muito preocupante. O presidente está pouco se lixando. As pessoas que têm dinheiro viajam para fora para conseguir tratamento. E as pessoas que precisam de hospitais públicos estão indo para lá para morrer. Não tem leito, não tem respirador, não tem nada. E fica a minha indignação total. Porque as pessoas estão pensando em voltar à vida como era, né? Então, assim, voltaremos ao normal, e isso não vai ocorrer, né? Estamos entrando em uma nova fase de vida no mundo, e a gente precisa ressignificar isso. E penso que as pessoas ainda estão nessa negação, e ainda vão ficar por um período nessa negação. E como que a gente vai lidar com isso, principalmente na periferia, que é a ponta, que é a margem, e que é sempre esquecido, porque a saúde pública nas periferias estão realmente ruins, e ainda com as pessoas não levando a sério por toda uma estrutura cultural. Aqui as medidas que o governo francês tomou foi toque de recolher às 8h30 da noite. Então, até 8h30 as pessoas podem ficar na rua, mas com condições. E a condição é que a gente só pode ir até 1 quilômetro de distância da casa, para motivo de compras, assim, mercado, comida, essa coisa, ou motivo de caminhada, esporte. Então, essas são as medidas do governo. A gente tem obedecido isso.
Eu criei um projeto que se chama Me Conta a Tua Arte. E esse projeto está me realizando muito, porque nele eu dou oportunidade de pessoas que talvez tenham vergonha de olhar para uma câmera e falar da sua arte, mas estando comigo elas ficam mais à vontade, elas criam força e depois me agradecem. E isso para mim tem sido muito recompensador. Eu tô vivendo essa quarentena com o grande esforço de não enlouquecer, como uma forma de resistência também, como uma forma de manter a pulsão de vida viva. É muito curioso estar num país tão distante num momento desse, longe de casa, longe dos seus. Apesar disso ter sido também uma escolha minha. E tentamos manter a nossa sanidade até o ponto que a gente conseguir de verdade, com a força que a gente tem, né? Com o apoio que a gente tem dos nossos amigos, familiares. Mesmo que longe, a gente consiga se manter forte e conseguir pensar e repensar muitas decisões que a gente tomou para o nosso país durante esse tempo. Eu não sei falar de nada, a não ser de cunho político, mas é porque realmente, apesar de ser uma pandemia, a gente vê as falhas que a gente passa, né, como Estado, e que a gente está realmente falhando muito com a doença aqui no Brasil. Que esse isolamento, ele mostrou que não adianta rezar, não adianta a gente se unir se não houver um trabalho de consciência, a gente como classe de se conscientizar e de exigir nossos direitos. Mais de 10 anos e a saúde de Belém é precária e sempre foi, e todo mundo sabe disso. Então, essa pandemia só veio para escrachar isso na cara de todo mundo. Infelizmente, muitas pessoas vão perder seus familiares por decorrência disso. E todas essas mortes estão nas mãos desses governadores. Então, quero te pedir e falar: o isolamento é fundamental para a não propagação desse vírus. E também dá tempo de cuidar dos que estão infectados. O distanciamento, o uso de máscaras, o álcool gel. Eu não estou usando máscara agora que eu estou em minha residência. A minha família toda está em um sítio na zona rural. Eu venho aqui só comprar alimentos, pegar alguma coisa, um medicamento, coisas básicas, essenciais. Mas use máscara, não contamine as outras pessoas, cuide-se, porque se você não usa máscara, você está com risco de se contaminar, contaminar seus familiares e, se você tiver, contaminar os outros. Então a minha visão é essa, no sentido de que está bem complicado, que vai complicar, que a gente precisa lidar com essa situação e reformular a nossa forma de vida. Então, o que fica para mim é maior organização e consciência de classe e procurar nossos direitos para que a gente tenha um mínimo de dignidade na vida, né? É isso. E é isso, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos outros, quem puder fique em casa, cuide de quem não pode ficar em casa. E aqui para vocês um pouco desse universo francês que eu tô vivendo nesse momento. A rua vazia, as casas tudo com essa arquitetura europeia. E é isso, gente, beijo, se cuidem, fiquem em casa. E eu espero que, com a compreensão das pessoas e do governo também, cada vez mais, a gente consiga sair desse estado o quanto antes. É isso. O isolamento é fundamental. Desde já quero agradecer um momento aí. Obrigado, amigo Luiz de Marajó. Se o pior acontecer, eu vou ficar feliz porque eu fiz minha parte. Eu fiz uma história bonita. Sabe? Fazer o que for possível para construir um legado de amor, de felicidade, de alegria.